Olha, muita gente se depara entrando na internet, navegando por alguns sites. Alguns se deparam em umas situações assim, encontram um filme para poder baixar, encontram algumas músicas, um CD, e você acha que não tem problema nenhum. Porque se está na internet, é domínio público. Será que isso é bem assim? Hoje vamos conversar com Vitor Raical, que é especialista em direito digital. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cátia. Quer dizer, a gente pode estar munido de ótimas intenções, mas continua sendo crime? Sem dúvida. O que precisa ficar bem claro é que nem sempre o que está na internet está em domínio público. Estava falando agora no início, infelizmente a gente tem essa falsa impressão de que tudo que está numa página de internet está disponível para qualquer pessoa gravar, salvar, reproduzir, compartilhar. Não é bem assim. Principalmente quando o assunto é música, quando é filme, livro. Esse tipo de material ele tem uma proteção de direito de autor. E ele só pode ser compartilhado ou obtido através de uma autorização prévia desse autor ou de quem faz a exploração dos seus direitos comerciais, digamos assim. Então quer dizer, se eu vou baixar um CD de determinado cantor, eu estou, na verdade, fazendo uma cópia pirata. Exatamente, é um crime capitulado pelo artigo 184 do Código Penal, que fala que é uma violação de direito de autor. Mas é interessante isso, porque em contrapartida a gente tem alguns sites que você pagando uma mensalidade, você consegue fazer o download de alguns filmes, de CDs e tudo mais. Bom, quem paga a mensalidade acha que então é legal, porque já que eu estou pagando, então a gente subentende que o dono do site está repassando os direitos autorais a quem de direito. Exatamente. Esses serviços eles são muito comuns nos Estados Unidos. Dois deles já fizeram enorme sucesso e um deles já chegou aqui no Brasil. Então você paga a mensalidade e tem acesso aos filmes, seriados e qualquer outro tipo de conteúdo que esteja naquele formato para você assistir da sua casa, com os amigos, numa boa, sem risco de cometer crime. Quantos você disse que já chegou no Brasil? Olha, aqui eu conheço o famoso um só. Pois eu conheço uns 3, 4. Agora, como saber se esses 3, 4 que eu conheço são 3, 4 que funcionam da forma legal ou se são pessoas que também acabam pirateando e simplesmente repassam para os outros ganhando 2 vezes porque ainda recebe um dinheiro de quem se associa? Eu recomendo que quando você observar uma empresa que presta esse tipo de serviço, visite o site, dê uma ligada, confira as informações cadastrais de repente no site da Receita, fale com amigos ou procure de repente uma página internacional. Evidentemente, se a empresa tiver em mais de um país, a chance de ser uma fraude ela é menor. Não que não vai existir, mas ela é diminuída. Mas você concorda que é meio difícil de se controlar a internet nesse sentido? É difícil. É difícil. Tanto para que a rede ela se destina, que é para o compartilhamento de informações, troca de ideias e disseminação de conteúdos. O problema é que nem sempre esses conteúdos eles têm a devida licença para fazer o compartilhamento. Hoje você percebe cada vez mais as casas com internet cada vez mais rápida, então a transmissão de dados ela é muito maior. Antes, para se transmitir um filme, para se compartilhar um filme, demorava uma semana, 2 semanas. Hoje, em minutos você faz isso? Em minutos você faz isso. Então, você tem uma Ferrari na sua casa e é obrigado a andar 30 por hora. É muito difícil. Então, o que eu costumo dizer é que acaba sendo um pequeno paradoxo. Você, ao mesmo tempo, tem muita coisa disponível, só que você não pode ter acesso a nada. Recentemente, o dono de um desses sites, e que aí a gente também tem que falar de outro assunto, que não era um site só destinado a fazer download de filmes e de músicas. Muitas empresas colocavam ali alguns conteúdos importantes. Por exemplo, uma emissora de rádio. A gente grava num outro estúdio, a gente manda os programas para essa emissora através desse site, fica ali armazenado. Empresas que deixavam seus conteúdos ali guardados, salvos para todos os funcionários. E de repente tudo isso foi perdido. Pois é uma situação complicada. Esse caso específico, eu acredito que você esteja se referindo ao site Mega Upload. É, isso mesmo. Então, existiu um procedimento criminal nos Estados Unidos, promovido no Tribunal do Estado da Virgínia, onde eles chegaram à conclusão de que o negócio montado foi para a prática da pirataria. Carinhosamente, eles chamaram o conglomerado do Mega, que é o Mega Upload, e alguns outros sites que têm esse mesmo prefixo, de Mega Conspiração.
Então eles entenderam que não era um cyberlocker, que eles chamam, que é um repositório digital que eventualmente passou a ser usado para pirataria. Não, ele foi criado justamente para isso. Por quê? Porque a maioria da receita da empresa vinha dessa natureza. Agora, o mais interessante era que algumas pessoas poderiam, até para agilizar esse download, pagar uma anuidade de X, porque assim você tinha, não sei quanto de velocidade, mas, sei lá, se o filme era para você baixar ou qualquer vídeo ou qualquer informação em 10 horas, você fazia em 4, 5 minutos, 30 minutos. Era uma das formas para eles atraírem capital para a empresa. Não só essa de você ser um usuário premium, que eles chamavam, você não precisava ficar esperando um tempo até o seu download começar. Também, você podia fazer vários downloads. O público de internet é um público mais jovem, ansioso por excelência e que quer as coisas de forma instantânea. Para ontem. Então, esse tipo de privilégio para um usuário é uma tentação praticamente irresistível. O que acabou acontecendo? O governo dos Estados Unidos pediu que fosse realizada a prisão das pessoas que estavam lá na Nova Zelândia por um sistema de cooperação da polícia e o site foi retirado do ar. Ao mesmo tempo que foi interrompida essa atividade de pirataria, muitas pessoas que usavam o serviço de forma legal, de forma ética, acabaram sendo prejudicadas. Pior, saiu uma notícia essa semana que os arquivos passaram a ser deletados. Então, imagine qual é a perda de uma pessoa que gravou, por exemplo, o seu trabalho de faculdade, um projeto de pesquisa, ou até mesmo um livro que estava escrevendo, porque não queria deixar em casa. É muito mais fácil deixar na nuvem, porque era ele mais escreve. Seguro. Além de ser mais seguro, você consegue acessar de qualquer lugar. Sim, e não ocupa um espaço na sua máquina. Evidentemente. Embora o espaço não seja tão grande, caso seja um livro, a facilidade que a mobilidade proporciona é simplesmente inimaginável. Então, essas pessoas têm um prejuízo que nem sabem por onde começar. Quem que elas acionam, se vão acionar o governo, se vão em cima de onde estão os servidores, que é em Hong Kong. Então, é uma dimensão de um prejuízo que a pessoa acha que não sabe nem por onde começar. Pois é, mas é meio, eu não vou dizer injusto, porque não é a palavra certa. Porque quando se comete um crime, a pessoa tem que ser penalizada por isso. Né? Quer dizer, claro que existe a justiça para provar, para um lado poder se defender, se era isso, não era, mas enfim. Mas outros sites similares existem, todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Por que só atrás de um? Pois é, porque talvez era o maior e para servir de exemplo dos demais. Mas tem outro que é gigante, acho que maior que esse ainda. Então, se eu fosse ele, começava a procurar os meus advogados ou tentar mudar algum sistema de funcionamento. E, quer dizer, eu estou até falando isso para quem usa esse tipo de site para guardar suas informações, que tenha tempo de retirar, para não correr o mesmo risco que ocorreu com os outros. Como conselho de boa prática, a gente sempre recomenda às pessoas que deixam arquivos ou outras espécies de dados na nuvem, que sempre tenham uma cópia de segurança atualizada. Um backup, né? Um backup. E serve também, por exemplo, para quem utiliza e-mails gratuitos para salvar os contatos, salvar as mensagens, porque nunca você sabe quando o governo americano vai pedir uma medida e o site vai ser derrubado, a empresa vai ser fechada. Então, é sempre importante ter esse sistema de salvaguarda. Agora, qual a penalidade para esses casos? Quer dizer, no caso desse dono do site, ele foi preso, parece que agora já foi solto, né? Se não me engano. Não tenho certeza se ele foi solto, mas ele estava em regime de prisão preventiva, se a gente pudesse comparar com o nosso sistema legal aqui no Brasil. Mas o processo está rolando e provavelmente ele vai acabar sendo condenado, tanto para servir como exemplo, quanto para atender aí os interesses das grandes indústrias que fomentam aí a produção de conteúdo, de conhecimento. A gente está falando de grandes gravadoras, grandes editoras. Então, é uma situação meio difícil para o governo americano, porque eles são muito pressionados nesse sentido e acaba sendo piorada a situação, porque lá é considerado o exemplo de democracia no mundo. Então, recentemente a gente viu aí iniciativas como o projeto do SOPA e o PIPA, que tentam combater a pirataria, não só de filmes e músicas que a gente baixa na internet, e isso eu costumo deixar bem claro, eles também combatem produtos falsificados. E talvez seja a medida que deixa esses projetos mais diferentes em relação aos que já aconteceram. Então, eles estão atrás de sites, por exemplo, de fora dos Estados Unidos, que vendem remédio falsificado, que vendem alimentos sem comprovação de procedência, etc. Então, o combate à pirataria, que é o que significa a sigla do SOPA, ela vai muito além do que o download de músicas e filmes e livros dentro da internet.
Então, eles também... É muito mais complexo. Sim, é muito mais complexo. Agora, quem ia sentir o impacto são as empresas que se posicionaram contra, que foi o Google, que foi o Facebook, a Apple acabou mudando de lado também. Então, a Apple também passou para que lado? Sim, passou para o lado do contra o SOPA. Contra. Então, essas empresas que eu costumo apelidar de nova economia, porque elas trabalham com uma outra ideia de conhecimento, que as empresas da economia velha, elas ainda não estão preparadas para esse tipo de coisa. Mas é interessante a Apple ficar contra, porque pelo menos no site da Apple, claro, a gente tem alguns downloads que você faz dentro do site da Apple, free, grátis, e outros que você paga, mas paga-se o justo, na minha mísera opinião. Você paga $1 por um aplicativo, $1,99, um programa original, gente, estou falando da Apple original. Um programa de última geração, $40. Agora, se a gente for falar na realidade do brasileiro, você vai comprar um DVD, R$60 um DVD. Aí você fala, gente, por que não trazer esse preço para a realidade do brasileiro? Um CD, R$30, R$40, é muito dinheiro, porque o governo não combate a pirataria, tirando um pouco dos impostos e barateando isso? Olha só, esse é um ponto interessante. Infelizmente, não são só os impostos que deixam os nossos preços bastante recheados. Mas eles engordam bem, né? Sim. Existe um fermento no meio do caminho que alguns internautas já passaram a protestar também, que acontece muito com automóveis. E com todos os outros produtos aqui no Brasil, eles são mais caros se comparados ao exterior. Claro, o imposto ele tem uma grande participação nisso, mas existem alguns outros interesses para lucro que, infelizmente, deixam o preço final maior. No entanto, esse preço, você disse, o justo, que é cobrado da Apple, o SOPA ele podia prejudicar à medida que uma pessoa de fora dos Estados Unidos, por exemplo, colocasse na Apple Store alguma coisa que a procedência fosse duvidosa. De repente, mas não vai colocar na Apple Store? Pois é, mas assim? Se ele envia um software que não é dele para venda, ele está cometendo um crime de pirataria. Mas a Apple não faz isso, né? A Apple não faz, mas ela abre as portas para que as pessoas enviem o próprio programa para vender. Mas, por exemplo, a Apple no Brasil. Se a gente entrar no site da Apple no Brasil, a gente não tem acesso a todos os aplicativos da Apple americana. Sim. Não tem. A gente tem um conteúdo restrito. Segundo as leis brasileiras, tem que passar por uma fiscalização, Sim. reclassificação de idade e tudo mais. Além da cobrança de imposto. Houve uma resposta da Apple até se eu não me engano, para o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que falava que a gente não tem tanto interesse em entrar firme no Brasil, justamente por conta das cargas tributárias que existem. Então, a gente acaba ficando em situação de desigualdade de outras regiões do planeta que têm o acesso total. E tem muita gente que usa de outras formas para ter acesso àquela Sim. Apple americana. E pode ser considerado um crime, inclusive. Então, mas você concorda? E aí se vende o tal do cartão que você consegue comprar na Apple dos Estados Unidos, em qualquer canto você vê da internet. Sim. Então eu acho que é tão amplo isso, né? Não adianta cortar um lugar, cortar outro. Eu acho que tem que mudar a consciência. Não só a consciência e a educação, porque justamente é muito difícil para você tentar controlar essa geração que tem tudo disponível em todos os lugares de uma forma absurda e muito abundante. Então, o que nós lá do escritório, a gente discute muito nesse sentido, que deveria se mudar a mentalidade de como fazer dinheiro, como aproveitar economicamente dos conteúdos que são produzidos. Já que você não consegue controlar tudo? Pois é. Então, a gente já pensou em algumas alternativas. Quais, por exemplo? Por exemplo, se houvesse uma empresa de estatura internacional que fizesse aí a distribuição justa de direitos de autor enfim, e que te dê acesso, por exemplo, a todos os conteúdos. Você pagava uma taxa por ano, Sim. Resolvido o problema. Ótimo. Algumas pessoas talvez não teriam alcance. Claro, aqui no Brasil, graças aí a políticas do governo, a gente está percebendo aí uma evolução da penetração da tecnologia em várias camadas que até anos atrás era impossível. Uma internet, um acesso à internet com Sim, custo baixo. projeto de acesso nacional de banda larga, inclusão digital. Então, muitas pessoas estão tomando contato com isso. Mas pensando naqueles que já possuem, nós temos uma deficiência nesse sentido. E não é só aqui no Brasil. Os Estados Unidos já
enfrentam esse problema há muito tempo, a Europa também não sabe como combater. Por que eu digo que não sabe? A primeira medida drástica que foi tomada para combater a pirataria foi aprovada na Irlanda. Acho que faz mais ou menos 1 ano e meio. Na Irlanda? Na Irlanda, pois é. E foi uma lei apelidada de Three Strikes, fazendo uma comparação com o jogo de beisebol que, se o rebatedor ele for eliminado 3 vezes, ele está fora. Então, se você for pega fazendo download, exatamente, ou compartilhando coisas que não tem autorização, um filme, uma música, eles vão ligar na sua casa, Kátia, você foi pega. Você tem mais 2 chances. Exatamente. Ultrapassou essas 3 chances. Na terceira, você fica 1 mês sem internet. Agora, é bom a gente também lembrar do seguinte: a grande maioria das máquinas, dos computadores, tem ali um código. E que quando a gente acessa algum site, por exemplo, quando você entra num site do seu computador de determinada marca, quando você entra e fala, oi fulana de tal. Quer dizer, ele sabe que aquela máquina é sua, você fez esse registro e fica associado. Você se cadastra quando você compra a máquina com seu endereço, telefone. Quando se vende uma máquina e não se apaga esses registros, a mesma coisa com os celulares, a gente mais ou menos que acaba entrando numa fria se o outro comete algum delito pela internet, concorda? Depende. Essa costuma ser a resposta mais falada dos advogados. Mas por que eu falo isso? O tipo de dispositivo que você vai transmitir para outra pessoa, algumas alterações você faz já no próprio documento ou dentro do próprio sistema. Então, para identificar um computador hoje na internet, como a gente faz? Através do número de IP, que é uma sequência com 4 casas de 3 números. Então, através desse número de IP, a gente consegue o nome do assinante, por exemplo, do serviço de banda larga. Às vezes o endereço, os dados que a pessoa colocou ali. E isso a gente consegue depois de uma ordem judicial, através de técnicas de rastreamento e traceabilidade, que a gente chama, se chega num número e aí o juiz ele autoriza essa quebra de sigilo para informar os dados. Então, é uma das formas de se identificar. Uma outra pode ser através de identificação de computador, sim, por programas que você instala no próprio computador. Agora, se eu tenho uma tecnologia dessa instalada, alguns bancos utilizam isso, passo o meu computador para outra pessoa, não apago esses dados. Eu acabei não sendo o mais zeloso, digamos assim. Não fui prudente. Pois é. Então, quando se vai fazer a transmissão de um computador, vendeu para um parente, para um amigo, para outra pessoa, enfim, é recomendado que se faça uma limpeza do computador. Que se resete, né, as informações, resete a máquina. E que, se possível, busque um trabalho semi-profissional, para que a pessoa não faça uma recuperação, de repente, do HD e tenha acesso aos seus arquivos pessoais, suas fotos, as suas senhas. Então, são alguns cuidados que os usuários eles precisam ter. A gente não se dá conta, gente, porque agora a informação é tão rápida, tão instantânea, que você fala, puxa, minha máquina hoje é a melhor que existe, daqui a um ano ela já está ultrapassada, você vende e não se apega a alguns detalhes importantes. Hoje em dia, a gente vê de muitos crimes solucionados, crimes pela internet, através de atitudes assim, quer dizer, se consegue rastrear um computador. Aí você chega no computador, vê se aquele rapaz, aquela moça, se tinha acesso a conteúdos de pedofilia, de que forma agia. Então a gente hoje acho que está muito seguro que a gente está dentro de casa, na frente do computador. Mas a gente está mais exposto do que nunca, tudo. Sem dúvida, e as pessoas gostam de fazer isso. Então, basta você navegar por qualquer plataforma de rede social, você vê as pessoas contando onde estão, o que estão fazendo, com quem, como foram, que horas, quando vão voltar, o que vão fazer nas férias, como foram as férias. Então, é uma exposição, digamos assim, preparada. As empresas, elas proporcionam um ambiente desse para que a pessoa realmente, não vou dizer se solte, mas para que ela compartilhe as suas informações, que ela seja mais sociável, digamos assim. Já que tudo acontece tão rápido e é cada vez mais difícil a gente falar com amigos, com familiares, é um sistema eficiente de você deixar esses outros entes, esses amigos atualizados, mas também corre-se um risco aí de uma superexposição. E às vezes da gente abrir portas para alguns criminosos que também, mais do que nunca, são atentos e percebem nessa uma possibilidade que não teriam no passado de terem as informações todinhas dessa possível vítima ali colocada por ela, né? Pois é, hoje é um crime mais rentável do que tráfico de drogas. Então para quem acha que o crime eletrônico, o crime praticado no computador, no celular, é o crime do futuro. Não, é o crime do presente. Pois é. Então, quem tem essa impressão, digo para mudar o mais rápido possível e tomar providências, às vezes, muito simples. Então,
acabou de usar o teu celular, coloca uma senha, põe um sistema de bloqueio. Se por um acaso você vier a perder ou alguém furtar o seu celular, não vai ter acesso às suas informações. Uma artista teve um prejuízo grande por conta disso. É verdade. Acabou tendo as fotos ali íntimas sendo publicadas. Então, o computador de casa deixou de utilizar, é a vez do filho, a vez da filha, do irmão. Faz o logout da rede social, faz o logout do e-mail para não ser alvo de uma peça aí, de repente, que ela pregue, ou até mesmo de uma informação que ela não deveria ter acesso. Então, cada vez mais esse tipo de cuidado tem que ser tomado para evitar dissabores, para evitar fatos azedos da nossa vida cotidiana. E que a gente muitas vezes acha que não vai acontecer, que ninguém vai descobrir nada da gente, e a realidade é bem outra, né? Pois é. Mais uma vez, queria agradecer aqui ao Vitor Raical, que é especialista em direito digital. A gente, claro, que vai trazer ele mais vezes, porque esse é um assunto muito recente pra gente. Há 10 anos, mais ou menos, a vida da gente com a internet era outra história. No início da internet muito se falava, e hoje faz parte da vida de todo mundo. A grande maioria das pessoas tem um celular, e a grande maioria, celular com acesso à internet. Então, em qualquer canto, a gente pode estar acessando absolutamente tudo e passando as nossas informações para todos também que estão ali, muitas vezes agindo de má fé, mas a gente também acaba caindo nessa arapuca, né? Pois é. Obrigada mais uma vez. O telefone lá do escritório, se você quiser algumas informações sobre o trabalho do Vitor, 0 operadora 11 3068 0777. 3068 0777. Obrigada pelas dicas, viu? Obrigada. Agradeço. Agora, viu só? Ó. Presta atenção quando você for entrar na internet, fique de olho para ver se você está entrando em sites seguros ou não. E agora você já sabe se tem download de música, a não ser que o próprio artista libere. Aí você não pode fazer porque é